E aí, gente? Como vocês estão? Nossa, vai ser diferente pregar agora, hein? Vou ter que pregar em 360 graus. Tá ligado aquela câmera que fica virando? Vai estar parecendo eu hoje. Gente, antes de eu começar, quem é que assistiu às Olimpíadas, acompanha as Olimpíadas? Bom, pois é, eu também. E aí, antes de eu começar, eu queria passar um vídeo das Olimpíadas que eu estava vendo, só que assim, eu vou contar já o spoiler, porque vocês têm que prestar atenção para não ser surpreendido igual eu. Esse vídeo é uma corrida da prova de 1.500 metros, e quem vai ganhar vai ser um americano chamado Hooker, aquele ali, Cole Hooker. Ele é loiro, brancão, e ele tá com coque. E se você perceber na corrida, a corrida de 1.500 metros, ela consiste, diferentemente dos 100 metros rasos, elas são 3 voltas e meia na pista. Não é, então, uma volta só, igual a gente está acostumado a ver. Então, se você observar o Hooker, que vai ganhar, durante as 2 primeiras voltas, as 2 voltas e meia, na verdade, ele ficou em 6º colocado. E aí ele foi e passou e ganhou só na última volta. E aí eu quero que vocês observem e vejam comigo o vídeo aí. Não tem som, mas é só para você focar aí, beleza? Ó lá, ele de coque ali, bem no fundo, velho. Nessa hora eu tava vendo a corrida, eu falei, mano, parece que os caras não tá correndo de verdade. Se eu fosse ele, já dava um pique já. E aí eu comecei a ver que a galera que começou dando um pique, no meio da prova já estava sendo passado por outras pessoas. Olha lá, eu achei que o cara, eu acho que é haitiano esse daí, que eu achei que ele já ia ganhar, ele chegou no pique e depois ele começou a perder. E o americano tá lá em 6º lá, ó. Tá lá em 6º. E todo mundo correndo, eu falei, não, certeza. Ah, não, eu pensei, agora esse que vai ganhar. Esse que tá na frente aí. Você vai ver como vai mudar a corrida na última volta, gente. Aí, ó, essa é a última volta. Do nada, o cara que estava em 6º já está em 3º, que é o americano. E aí ele começa a ver a linha de chegada, olha o pique que o cara dá. Tô tipo o Casimiro. E aí ele ganha, gente. O cara estava em 6º a maior parte da prova. Mas ele ganhou, ele acelerou no final. E aí, por que eu passei esse vídeo? Por que eu estou falando de corrida? Não é porque eu super gosto de Olimpíada. Eu gosto, mas não é por causa disso. É porque eu estava meditando sobre isso. E o que acontece é que a gente acha que a nossa vida cristã ela é uma corrida de 100 metros rasos, que ganha quem tiver mais pique, quem tiver mais fôlego, quer dizer, fôlego não, quem tiver mais fogo, quem tiver mais com ânimo. Só que a nossa corrida cristã, ela não é uma corrida de tiro de 100 metros. Ela é mais parecida com essa de 1.500 e uma maratona. Então não ganha quem tem mais pique, ganha quem tem mais fôlego. Então quando eu estava meditando nisso, eu estava Deus estava colocando no meu coração essa mensagem. E essa mensagem não é só para aquela pessoa que está com o coração queimando, que está com pique, como nunca antes, mas também é para aquela pessoa que está com o coração um pouco mais frio. Por quê? Para aquele que está com o coração queimando, você não pode parar de queimar e usar como desculpa que você já viveu muita coisa com Jesus. Ah, amanhã eu não sei, eu não preciso buscar tanto a Deus, porque o culto de ontem foi muito massa. Foi muito bom o culto de ontem, então já valeu. E para aquele que está com o coração frio,
Talvez você fale assim, cara, eu estou muito longe de Deus. Não use isso como desculpa. O nosso relacionamento com Deus, de novo, não é uma corrida assim, pegue o que você quer de Deus e corra dele o mais rápido possível. A vida cristã é um relacionamento. É um relacionamento e é um caminho de volta para o Pai. E o tema de hoje é a jornada. E sabe qual que é o grande problema, a maior dificuldade da nossa vida cristã? É porque, diferentemente de qualquer outra viagem que você vai fazer, de qualquer outra jornada, você sabe quando você vai chegar no seu destino final. E não sei se você é ansioso ou não, a pessoa que é ansiosa, ela odeia viagens longas. Porque você fica ansioso, você quer chegar. E aí, pai, já chegou? E aí, pai, já chegou? E se você já teve uma experiência de viajar para um lugar muito longe, semana passada ou retrasada, eu tive uma experiência que eu estava 8 horas seguidas dirigindo. E não chegava, cara. E não chegava. E, para minha sorte, pelo menos no GPS, estava marcando lá que depois de 13 horas eu iria chegar. Então, eu ficava mais tranquilo, porque pelo menos 1 hora iria chegar. Só que sabe qual que é a dificuldade nossa na vida cristã? É que a gente não sabe quando a gente vai chegar no final. Então essa é a nossa dificuldade. Porque a gente tem muito pela frente e a gente não sabe quando vai chegar. E aí, o que acontece? A maneira no qual você se prepara para uma viagem curta é diferente da maneira que você se prepara para uma viagem longa. Se eu te falar amanhã que você e eu, nós vamos para São Roque, 1 hora de viagem, o que você vai fazer? Vai escolher uma roupa e vai. Eu vou colocar no GPS e tal, calcular a rota e vou. Agora, se eu falar, semana que vem, eu e você vamos para o sertão, o que você vai fazer? Você vai olhar a previsão do tempo, você vai separar a roupa, você vai separar seus remédios, você vai separar o dinheiro para aquilo que você vai fazer e para imprevistos também, porque você vai estar longe de casa. Então, você se prepara até lá. Então, a nossa vida cristã, a gente precisa se preparar para os próximos anos da nossa vida. Essa é a nossa jornada. É uma viagem longa. E o que é a jornada cristã? Qual que é a jornada cristã? Vamos lá, rapidamente, gente. Eu não vou abrir. Se você está com a sua Bíblia, anota aí, para depois você ler na sua casa. Gênesis 3, de 8 a 10. O homem, juntamente com Eva, Adão e Eva, eles viviam ali no jardim do Éden, e eles, todos os dias, eles tinham um relacionamento com Deus. E aí acontece que um belo dia, o homem e a mulher pecam, eles comem do fruto da independência de Deus. E acontece bem próximo ao horário que normalmente eles se relacionavam com Deus, que eles tinham comunhão com Deus ali. E a Bíblia vai falar, esse texto vai narrar a história e vai falar o seguinte, que comendo o fruto, os olhos deles foram abertos. Quando os olhos deles foram abertos, eles passaram a ter vergonha e eles foram se cobrir. E ouvindo a voz de Deus, os passos de Deus, que ele estava indo no lugar combinado, que eles sempre iam, eles tiveram medo e eles se esconderam. Qual que foi a primeira coisa que Deus chegou e falou para eles? Onde vocês estão? Ali o homem se perdeu. Ele se perdeu no caminho, ele se perdeu na jornada. Então, desde a queda até Jesus, o homem passou perdido. E ele ficou perdido no caminho. E aí, então, em João 14, de 1 a 6, na noite que Jesus foi traído, ele estava com os discípulos, e ele começou a falar abertamente para eles sobre a sua morte, a sua ressurreição, né? E aí todo mundo ficou meio triste, tal, abalado, e Jesus, com eles, ele fala assim, eu preciso ir, porque se eu não for para preparar o caminho, se eu não for para não preparar as moradias com meu Pai para vocês, não vai ter outra pessoa. Eu preciso ir.
eu vou para esse caminho. E aí os discípulos perguntam para ele, para onde você vai? E aí ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, a nossa jornada cristã é com Jesus o nosso caminho de volta para o Pai. Como Adão e Eva, a gente se perdeu no caminho. Então, a nossa jornada cristã é o nosso caminho de volta para o Pai, nosso caminho de volta para Deus. Só que assim, como toda viagem, como toda jornada, a gente tem um começo e um fim. Então, para a gente ficar fácil da gente entender, vamos lá. Qual que é o começo da jornada cristã? É o dia que você aceita Jesus como seu Salvador. Então, você descobriu que Ele é o caminho. Então, você começa ali, o dia 1 é ali. E qual que é o fim dessa jornada? É o dia que você morrer. Ou, se Jesus voltar antes, o dia que Jesus voltar. Então, cara, olha quanto tempo você ainda tem pela frente. Quer ver? Quantos anos você tem, mano? 13? Beleza. Quantos anos você tem, Samuca? 17? Beleza. Vamos fazer uma média aí. Se você tem mais ou menos uns 12, 13 anos, você tem o que ainda pela frente? Uns 70, 80 anos de vida? Vamos colocar uma média aí. Vamos dizer que você ainda tem 70 anos de vida pela frente. Cara, 70 anos é muita coisa. É muita coisa. Será que a maneira no qual você tem vivido hoje vai fazer com que daqui a 70 anos você esteja queimando por Deus mais do que você tem queimado hoje? Cara, porque a gente tem que pensar a longo prazo. A gente está falando de uma jornada. E é por isso que você estando com pique hoje, você estando queimando hoje, sem base, sem se preparar, sem fundamento, não é garantia nenhuma que daqui a 70 anos você vai estar amando o Senhor. Porque a constância não tem a ver com intensidade, mas com persistência mesmo, altos e baixos. E dentro desses próximos 70 anos, cara, vão ter altos e baixos na sua vida. E aí, quando você tiver 76 anos de idade, e aí talvez você tenha algumas limitações no seu corpo já. Talvez você não consiga mais fazer as coisas que você faz hoje. Quando você tiver 76 anos de idade, Miguel, o que vai te fazer sustentar amando o Senhor? Hebreus 12, 1. Assim, nós temos uma grande multidão de testemunhas. Pausa. Quando o autor ele fala essa multidão de testemunhas, não quer dizer que eles estão olhando para a gente. Mas o que ele quis dizer é que foram pessoas que deram testemunho e que viveram essa corrida. São as pessoas que ele fala em Hebreus 11. Portanto, deixamos tudo de lado, o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e corremos a corrida sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, foi por causa da alegria que lhe fora prometida que ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Beleza, então a gente percebeu que a nossa jornada ela tem muito tempo pela frente e a gente precisa se preparar para ela. E aí você me pergunta, como me preparar para os próximos 70 anos da minha vida? Número 1, compromisso e disciplina. Compromisso e disciplina são coisas diferentes e a gente vai entrar nesse ponto e você vai perceber comigo. Êxodo 21, 2, 5 e 6. Moisés ele estava dando as leis
para o povo, pelo qual aquele povo deveria viver. Então ele começa e ele fala: se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo mais do que 6 anos. Liberte-o no 7º ano, e ele nada lhe deverá pela liberdade. O escravo, contudo, poderá declarar: eu amo meu senhor, a minha esposa e os meus filhos, e não desejo ser liberto. Versículo 6. Nesse caso, o seu senhor o apresentará aos juízes. Em seguida, o levará até a porta, ou até o batente da porta, e furará a orelha dele com um furador. Depois disso, o escravo servirá ao seu senhor para o resto da sua vida. Bom, um contexto para a gente entender. A escravidão no Antigo Testamento é muito diferente daquilo que a gente está acostumado a estudar, a ouvir e tudo mais. Basicamente, a escravidão girava em torno de 2 exemplos. O primeiro era um cara que ele não tinha uma vinha, não tinha uma forma de se sustentar. Então, ali, ele pega e começa a trabalhar, se vende como escravo e começa a trabalhar. E, naquela época, os escravos recebiam uma quantidade mínima para eles sobreviverem, para eles comerem. E aí, esse era o primeiro caso. O segundo caso era quando o cara começava a dever. E aí ele tinha uma dívida muito grande com a pessoa, e aí ele se vendia como escravo para pagar essa dívida. Em ambos os casos, esse cara ele só podia ser escravo durante 6 anos. No 7º ano, ele já não tinha mais compromisso com o seu senhor, porque ele pagou a dívida. Ele já não devia mais nada, é como se zerasse a conta. Só que tinha um caso específico que o escravo, amando o seu senhor, ele poderia sim falar assim: bom, eu amo meu senhor e eu quero continuar servindo ele para o resto da minha vida. Então o que eles faziam? Pegavam ele publicamente, diante de todos, ele furava a orelha, e aí ali era uma simbologia do compromisso que ele assumiria com ele. Então ele passava a ter um compromisso com o seu senhor para o resto da vida dele. Ele tinha que servir enquanto ele vivesse. Então era algo de forma voluntária, era um desejo dele. Então o escravo de orelha furada, ele não tinha opção de voltar atrás na escolha dele, porque ele fez um compromisso. Quando a gente pega e traz essa mensagem para os nossos dias, eu quero falar para vocês, e eu me incluo nisso, quando a gente resolve correr uma corrida, a gente está pensando para os próximos 70 anos da nossa vida, a gente precisa ter um compromisso com Jesus. Então, a gente já não faz o que a gente quer da nossa vida. A nossa vida já não é mais nossa. Aí você fala: não, Gabs, mas eu não posso fazer mais o que eu quero. Cara, você já se batizou? O batismo é a mesma coisa do que furar a orelha. Você está mostrando publicamente para todo mundo que você já não tem mais direito. Você morreu para si. Como escravo, ele tinha uma vida antes, mas ele morreu para essa vida, para viver para o seu Senhor até o resto da vida dele. Então não vem falar que você pode fazer o que você quiser. Você escolheu Jesus. Você escolheu Jesus. Você não tem mais o direito de entrar num relacionamento porque você está carente. Ou você não escolheu Jesus, ou você não tem um compromisso com Jesus. Você não tem mais o direito de sair aí e sair falando palavrão, cara. Você escolheu Jesus. Você não tem mais o direito de maltratar seus pais. Aliás, você nunca teve, ainda mais agora. Você não tem mais o direito de viver da forma no qual você vivia. A sua vida já não é mais sua. Um servo de orelha furada não tem direitos. Agora, disciplina. 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Vocês sabem que em uma corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando, aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de flores de louro.
Naquela época, a pessoa ela competia para ganhar aquela coroa. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós que queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso eu corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e obrigo a ser completamente controlado, para que depois de eu ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. O que Paulo está falando? Cara, se eu tenho chamado, se eu tenho pregado, se eu tenho evangelizado as pessoas, eu tenho que me disciplinar ainda mais para que eu não venha se desviar do caminho. O caminho é longo, a jornada é longa, eu tenho 70 anos ainda pela frente. Eu preciso ter disciplina. E o que é disciplina? A palavra disciplina, ela vem do latim de discípulo. O que é disciplina? Disciplina são os estudos e as tarefas que o mestre dava para o seu discípulo. Ou seja, todo discípulo, quando ele tinha uma disciplina, uma tarefa ali dada, ele fazia, ele obedecia. Ele podia até reclamar, mas ele obedecia, sem desculpa. Por quê? Se ele buscou um mestre para se tornar um discípulo, ele falava basicamente o seguinte: eu quero ser igual ou superior a você. Você me ensina? Beleza, o cara, tá bom, você pode andar comigo. Mas para ser igual a mim, você tem que fazer isso, isso e isso. Porque eu me tornei como eu sou, porque eu fiz isso, isso e isso. Então, o cara não reclamava, ele só fazia. Isso é disciplina. Você obedecer. Aquele que tem disciplina obedece ao Senhor. E, cara, para ser honesto, durante esses anos de vida ainda que nós iremos passar, vão vir muitos e muitos momentos que o nosso mestre, o Espírito Santo, vai nos disciplinar. Ele vai falar aquilo que nós devemos ou não devemos fazer. Então, na disciplina, nós não fazemos porque a gente gosta ou porque nós queremos, mas nós fazemos porque precisamos. Você quer um exemplo? Uma das últimas semanas que eu estava no antigo emprego, eu estava em cima de um telhado lá, estava restaurando o telhado, e aí eu estava com um serralheiro e a equipe ali, né? E aí é uma das equipes mais zoeiras que eu tinha, e aí estava todo mundo se zoando tal, e tudo mais, e aí aconteceu um momento que eu fui e entrei na zoeira, e eu zoei o cara. Na hora, o Espírito Santo chegou para mim e falou assim: por que você fez isso? E aí eu olhei e falei: não, mas é só zoeira, está todo mundo se zoando aqui. E aí o Espírito Santo: você não poderia ter feito isso. Porque eles podem até conhecer, podem até me conhecer, podem até ir para a igreja uma vez ou outra, mas você assumiu um compromisso comigo. E aí eu comecei a debater com o Espírito Santo, ele queria que eu pedisse desculpa, queria me disciplinar, e eu falei: cara, é só mais uma coisa. E aí eu lembro que eu desci no telhado lá, eu fiquei com aquilo na cabeça, aquilo no meu coração. E aí eu cheguei e estava com a Vicky no carro, conversei com ela, ela falou: amor, você tem que pedir desculpa. E aí eu vou pelo caminho mais fácil, vou mandar uma mensagem aqui e eu não tenho contato com ele, beleza, já era. E aí o Espírito Santo falou: você tem que falar com ele pessoalmente. Disciplina não é fazer aquilo que você gosta ou que você quer, é o que precisa ser feito. E aí eu fui e falei: cara, quando eu vou encontrar esse cara? Eu passei a noite, eu não dormi bem, porque eu falei: cara, eu preciso falar com ele. Porque se eu estou falando do evangelho para ele, eu estou tentando mostrar quem é Jesus, eu não estou agindo de acordo, cara, ele não vai acreditar, não só no que eu falar, é o que qualquer outra pessoa for falar para ele. E aí eu falei: vou encontrar ele na obra, tal dia, beleza. E aí eu fui lá. Quando eu cheguei, estava ele e o ajudante também, de novo. E aí eu falei: cara, eu vou esperar o ajudante sair para não ficar aquele climão meio chato, pelo menos eu falo com o cara, né? E aí o cara não ia embora, mano. Não ia embora. E aí eu só deixando assim. E aí eu estava dando instrução para ele de alguma coisa que ele tinha que fazer lá na obra. Ele falou: não, beleza, Gabriel, vou fazer. E aí, só que eu não estou com as ferramentas, eu faço e depois eu volto. E aí ele estava indo embora, eu falei:
pô, eu vou ter que falar agora, cara. Eu chamei, não, peraí, vem cá. Preciso falar com você. E o ajudante continuou lá e veio junto também. Aí, beleza. Eu cheguei e falei com ele, eu falei, ô, Davi, eu queria te pedir perdão, cara. Ele, por quê, mano? Perdão pelo que eu te falei. Ele falou, não, mano, você sabe que eu não ligo. Eu falei, cara, você pode não ligar, mas você sabe mais do que eu. Você sabe também que eu já te falei que eu sou cristão e eu amo o Senhor. E por mais que você possa achar que é normal, cara, eu tenho um compromisso com o Senhor. Você sabe, o Espírito Santo mora dentro de mim. Quando eu falei aquilo, ficou martelando no meu coração o dia e a noite inteira. E eu queria te pedir desculpa, cara. Desculpa, porque eu não acredito em um evangelho que você só vai de domingo e você não pratica. Eu creio em algo que precisa ser vivido. E como é que eu posso te falar de algo sendo que eu não estou vivendo? Então, me desculpe. Eu comecei a falar com ele, e aí, na hora, o ajudante veio me interrompeu, assim, eu falei assim, me deu a mão e falou assim, parabéns. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, eu te admirava já, mas agora eu te admiro mais. E aí a gente começou, abriu uma janela do evangelho, e eu comecei a falar com ele sobre o amor de Deus e tudo mais, né? E aí, que moral da história? Cara, você vai viver coisas que você não vai querer obedecer ao Espírito Santo. Ainda mais quando depois, mais para frente, vocês começarem a trabalhar. Você vai entrar no mercado de trabalho, onde se você tem uma posição, um cargo acima das pessoas, as pessoas esperam que você não erre, que o tempo todo você dê exemplo. E aí eu ali, como um engenheiro, chefe da obra, chegar e pedir desculpa, cara, para o Espírito Santo, para o reino de Deus, não existe lógica de que uma pessoa que tem um cargo a mais do que a outra. Existe o evangelho é amor. E, cara, você vai encontrar pela frente diversos exemplos que você vai ter que ter disciplina. E eu estou te ajudando, te dando exemplo e te falando para se preparar. Se você não tem compromisso e disciplina com Deus hoje, daqui a 70 anos você não vai ter também. Gabs, como posso me preparar para os meus próximos 70 anos? Lendo a palavra. Ah, de novo você vai falar isso? Cara, a gente precisa ouvir até a gente começar a viver isso. A Bíblia, ela é a história da relação de Deus com a raça humana. Então ela ela é o exemplo de pessoas que viveram essa jornada e morreram ainda firmes com Deus. Então, nada melhor do que a Bíblia para nos ensinar e nos ajudar. A Bíblia é a palavra de Deus e ela tem poder. Jeremias 23, 29. Diz assim: acaso a minha palavra não arde como fogo, diz o Senhor? Não é como um martelo que despedaça a rocha? Quem aqui já deu um murro na rocha, velho? É duro, velho. É duro. Você imagina algo que possa quebrar. O que o profeta está falando com uma figura de linguagem é que a palavra é poderosa para quebrar qualquer obstáculo, qualquer coração duro. Ela tem poder para isso. A Bíblia ela é o guia imprescindível para a nossa jornada. Paulo ele começa, nos últimos dias da vida dele, ele começa a dar instruções para o filho dele na fé, Timóteo. 2 Timóteo 3, de 16 a 17. De 16 a 17. Paulo falando para Timóteo: você, porém, deve permanecer firme e fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras e que lhes deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e nos faz perceber o que não está em ordem em nossa vida. Cara, daqui para os próximos anos,
o que vai te ensinar e fazer você perceber o que não está em ordem na sua vida é a palavra de Deus. Ela nos corrige quando estamos errados e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Cara, eu posso te falar uma coisa? Papo reto mesmo? A sua Bíblia, ela é inútil. Ela é inútil enquanto você manter ela fechada no seu quarto. Enquanto você manter ela fechada na sua estante, pegando poeira, cara. Eu me lembro que uma vez recentemente eu fui fazer um laudo em um apartamento de uma mulher, uma senhora muito rica. E aí eu cheguei, primeiro tinha tipo uma estátua egípcia assim. Aí depois tinha um Buda, aí depois tinha um monte de Deus e uma Bíblia em Salmos 91 aberta assim. Aquela Bíblia é inútil, assim como a sua Bíblia se você não lê. Mas posso te falar uma coisa? Se você pega a Bíblia, você ama ela, e você começa a ler ela, ela é a palavra de Deus, e ela é poderosa para salvar todo aquele que nele crê. A palavra ela começa a se tornar viva, se você a ler. E um conselho, mesmo se você não entende a Bíblia, ela vai continuar sendo a palavra de Deus. Então leia até entendê-la. Você está com o seu celular aí? Então pega outra coisa, velho, para anotar. Pega aí seu celular, vamos anotar um negócio aqui. Top 4 desculpas que nós damos para não ler a Bíblia. Top 4 desculpas que nós damos para não ler a Bíblia. Primeira delas, a Bíblia é muito grande. Gente, a gente está falando que a gente tem mais uns 70, né? 70 anos de vida pela frente. Você esperava um livro menor? E, cara, eu vou te falar uma coisa. 70 anos é muito tempo. Você vai precisar ler a Bíblia milhares e milhares de vezes. Milhares e milhares de vezes. Desculpa número 2. Já tentei começar, mas não entendi nada e parei. Cara, um conselho, não comece sozinho. Peça ajuda de algum irmão. Cara, a Bíblia fala que Deus levantou alguns para pastores, outros para evangelistas e mestres. Mestres são aqueles que têm um dom natural para entender a Bíblia. Tem pessoas assim no nosso meio ou não tem? Cara, então o que você vai fazer? Você está com dificuldade? Pega e chama no WhatsApp essa pessoa, cara, e pede ajuda. Fala, fulano, eu não entendi. Só que, assim, uma coisa, pedir ajuda não é depender da pessoa. Então, você não vai falar assim, eu não vou ler se o fulano de tal não me respondeu. Não vou ler. Cara, você vai ler, o que você não entender, você vai mandar para ele e vai falar, eu já li, mas eu não entendi. E, cara, eu tenho certeza que qualquer pessoa que você chamar aqui, a pessoa vai te ajudar. Terceira desculpa, não sei por onde começar. Cara, para sua sorte, eu conheço um plano de leitura. Um plano de leitura que vai mudar a sua vida, cara. Que é o plano de leitura que a gente está fazendo na galera. Aí você fala, não, mas já vou entrar atrasado. Cara, não tem problema. Toda pessoa que começa a ler a Bíblia, eu aconselho ler pelos evangelhos. Só que como a gente está no plano de leitura e a gente vai começar a Eclesiastes agora, o que você vai fazer? Separa 3 versículos que são do nosso plano, né, de Eclesiastes, você vai ler durante o dia. E à noite, antes de você dormir, você vai ler um capítulo de Lucas, do Evangelho de Lucas. Então aí você vai começar a aprender, você vai estar alinhado com um plano, aí você vai ter alguma dúvida, manda lá no direct se você não tiver contato de ninguém, manda lá no Instagram da galera. Eu li Eclesiastes, eu li hoje o capítulo do dia e eu não entendi. Consegue me ajudar? A pessoa vai te responder, alguém vai te responder. E à noite, você lê o Evangelho de Lucas, beleza? Quarta e última desculpa, eu não tenho tempo. Gente, eu não vou falar que todo mundo tem 24 horas no dia, porque você já sabe disso. Mas vamos lá.
Você não tem tempo mesmo? Você já foi no banheiro sem celular? Quando você foi no banheiro sem celular, o que você ficou fazendo? Não, você começou a ler rótulo, certo? Então presta atenção. Presta atenção aqui, gente. Se, até mesmo no banheiro, se você trocar o seu celular pela sua Bíblia, você vai ler, quem dirá no restante do seu dia? Se você fala que você não tem tempo, para e fica esses 20 minutos que você fica antes de dormir, vendo vídeo no TikTok, olhando o Instagram, e lê a Bíblia, cara. Não é que você não tem tempo, é que você tá vendo o celular tempo demais. Como posso me preparar para os próximos 70 anos da minha vida? Orando. Terceiro ponto. Oração não é uma opção, mas é uma necessidade, disse Billy Graham. Gente, oração é um privilégio, tá? Esther 4:11. Então Esther mandou o Rataque, que não é o Kakashi, gente, Rataque, dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei, até mesmo o povo das províncias, sabem que qualquer pessoa que se apresente diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidado, está condenada à morte, a menos que o rei lhe estenda o seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama na sua presença. Vamos lá para o contexto. Havia um rei chamado Xerxes na Pérsia, que ele foi, em um belo dia, ele resolveu dar um banquete para os homens. Ele foi fazer um CCO dos caras lá na época, velho. Foi fazer um CCO. E aí a mulher, a rainha, pegou e falou: eu não posso ficar para trás, vou fazer um rolê das meninas. E foi o que ela fez. E aí estava assim. E aí, no dia, o rei, o Xerxes, ele começou a trocar ideia para os caras. Ele falou: cara, vocês têm que conhecer a minha mulher, minha esposa. Ela é linda, ela é inteligente, ela é dedicada. Vocês querem ver? Eu vou chamar ela. Ele manda lá chamar ela. Só que ela chega e fala assim: ah, eu não vou não, ele está chamando, eu não vou. Eu vou ficar aqui. E aí ficou aquele climão assim na festa. E aí os conselheiros depois disso chamaram o rei e falaram assim: gente, é o seguinte, se você deixar e não fizer nada, todo mundo, ninguém mais no reino vai te respeitar, porque você é a maior autoridade, você é o rei. E se a sua mulher não está te respeitando, se a rainha não está te respeitando, ninguém vai te respeitar. E aí esse rei, ele vai, ele ouve, ele se separa dessa rainha, e aí ele faz um concurso para ter uma outra rainha, né? E aí quem vence esse concurso é Esther, que ela era judia, e ela estava no cativeiro junto com os outros hebreus também, né? Na Pérsia. E aí, Esther, ela tinha um primo mais velho que cuidava dela, que era Mordecai. Passado algum tempo, um dos conselheiros do rei faz com que ele assine um decreto ordenando matar todos os judeus, porque eles se recusavam a adorar o rei. Mordecai, quando ouve isso, ele fica assustado. E ele fala: cara, eu preciso falar com Esther. E aí ele chega com ela e fala assim: cara, você precisa falar com o rei. Não pense que você, sendo rainha, ele vai poupar você. Porque você ainda continua sendo judia e ele vai matar você. E aí, então, entra no texto que a gente leu. Esther chega e fala assim: gente, Mordecai, não é tão fácil assim. Todo mundo sabe. A pessoa mais baixa do reino sabe que não se pode entrar na presença do rei sem ser chamado. Você vai ser condenado à morte, a não ser que ele estenda o seu cetro de ouro. E aí ela diz mais, ela fala assim: e aliás, fazem 30 dias que mesmo eu sendo rainha, o rei não me chama na presença dele. Quando eu li esse texto, eu comecei a chorar, cara. Sabe por quê? A gente está falando de um rei humano, mas agora vamos falar do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu e você não podia entrar na presença dele. Se alguém humano não pode entrar na presença de um rei humano, que senão ele vai ser morto, quem dirá no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores com pecado?
Mas Jesus, através da sua obra, ele se tornou o cetro de ouro que Deus estendeu a nosso favor. E hoje eu e você, nós podemos acessar sem nenhum medo. A Bíblia fala, acessemos com ousadia o trono de Deus. Cara, que privilégio é a oração. Que privilégio é a oração. Quando eu li esse texto, eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, eu não sou digno de falar com o Senhor. A oração é um privilégio. Salmos 116, 1 e 2. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele se inclina para me ouvir. E eu orarei enquanto eu viver. Gente, orar não é só pedir. Orar é desabafar, você louvar, você ouvir, você ficar quieto, você compartilhar vitórias com Deus. Orem o tempo todo. A gente teve um tempo com os jovens ontem, e a gente compartilhando sobre algumas estratégias, e algo que é importante, a gente falou sobre isso, que é a oração em línguas. Você que é batizado com o Espírito Santo, cara, ore em línguas, tenha um tempo de oração em línguas. Porque Paulo fala, quando a gente ora em línguas, a gente não entende, mas o nosso espírito, ele ora e fala com Deus. Cara, quantas vezes eu já no meu trabalho, eu estava para resolver um BO, e eu falei, cara, eu preciso me conectar com Deus, porque tem coisas que na minha mente humana não entra. Você orando em línguas ali, você não vai orar alto para ser o esquisito. Paulo fala isso mesmo. Então, ore baixinho, ou na sua mente. E aí Deus vai te capacitando. E aí você me fala, Gabs, mas eu não tenho assunto, eu não sei o que falar quando eu vou orar. Não é que você não sabe o que falar, que você não tem assunto. É que nós temos tanta coisa, mas tanta coisa para falar com Deus, que a gente não sabe por onde começar. Então, pega seu celular aí de novo, eu vou te dar mais algumas dicas. Eu vou te falar algo que eu aprendi com Francis Chan, e desde os meus 15 e 16 anos eu faço isso e aplico para a minha vida de oração e se tornou muito fácil. Bom, eu não sei o que orar. Então o que eu vou orar? Na segunda-feira. Gente, eu separo a minha vida de oração por temas. Então cada dia eu oro por uma coisa. Segunda-feira eu oro por mim, eu oro pela minha vida profissional, eu oro pela minha vida sentimental, pelos meus estudos, pelo meu ministério, pela minha carreira. Aí chega na terça-feira, eu não tenho o que orar. O que eu vou orar? Terça-feira eu oro pela minha família. Eu oro pela família do meu pai, pela família da minha mãe. Quarta-feira eu oro pela Carisma, pela minha igreja. Eu oro pelos pastores, pela liderança, eu oro pela igreja no Brasil, para que Deus levante homens e mulheres de Deus. Quinta-feira, eu oro pela Vicky, pelo amor da minha vida. Eu oro, é sério, eu oro pelo meu relacionamento com ela, eu oro pelo meu casamento, eu oro pelo nosso ministério, pelos nossos filhos, eu oro pela nossa família, pelos nossos sonhos. Na sexta-feira, eu oro pelo pessoal do meu trabalho, para que eles se convertam, eu oro por aquele ambiente. E aí, sábado e domingo, eu oro por tudo no geral. Gente, uma observação. Não quer dizer, separando as coisas, os tópicos, não quer dizer que eu não oro para qualquer outro assunto ou qualquer outra emergência que ocorra durante o dia. Gente, orar nunca é demais. Só que quer dizer que naquele dia eu vou ter que orar por essas coisas. E sabe por que isso me ajudou muito? Que às vezes eu queria orar por mim, e era numa segunda-feira, e eu estava meio que desanimado para orar. E aí eu falava, cara, eu preciso orar, porque se eu não for orar agora, hoje, só na próxima segunda eu vou orar. Então eu me autodisciplinava com isso. Então era algo que me ajudou muito. E um ponto importante, gente, leitura da palavra e oração são igualmente importantes. Então não adianta você falar, eu não estou orando, mas eu estou lendo. Ou eu estou lendo, mas eu não estou orando. Sabe por quê? Se você só lê a palavra, mas não ora, você vai se tornar frio. Você vai se tornar cético e insensível ao Espírito Santo.
E por outro lado, se você só ora, mas não lê a palavra, sua fé não tem fundamento. Você vai se tornar uma mera crença. Igual uma pessoa que acredita em horóscopos, sei lá, você não vai entender o que se baseia a sua fé. Tudo que te falarem, você vai acreditar. Se você não está orando hoje, daqui a 70 anos você não vai estar orando, mano. Como me manter firme para os meus próximos 70 anos? Quarto e último passo, não ande sozinho. Mateus 18, 20. Fala assim: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Cara, esse texto já é um dos textos que eu mais já ouvi na minha vida, só que estudando ele agora, que eu entendi que a gente muitas vezes usa ele fora do contexto. A gente usa ele quando a gente fala, se a gente juntar aqui para orar, Jesus vai estar. Cara, Jesus está com você o tempo todo, não só quando você está orando. O texto que Jesus está se referindo, se você pegar desde o capítulo 15, do versículo 15 para ler, Jesus está falando num contexto de correção entre os irmãos. E ele fala o seguinte: se alguém precisa ser corrigido, primeiro chama a pessoa de canto e fala assim: mano, você pisou na bola ali, você está pecando ali. Se a pessoa não der ouvidos a você, você chama um outro irmão e vão em 2 ou 3 com testemunha, para mostrar que você falou com ele. E aí você tenta uma terceira vez. E aí Jesus, então ele fala, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ou seja, ele se torna também uma testemunha em meio à correção entre os irmãos. Então o que isso quer dizer? Que é muito importante nós nos corrigirmos, andarmos juntos uns com os outros. Provérbios 27, 17. Como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o outro. Grande parte dos escândalos que nós presenciamos no meio da igreja nesses dias são causados por pessoas que têm andado sozinhos, gente. A pessoa está andando sozinha e não tem ninguém para corrigir ela. E eu estou falando honestamente com vocês, 70 anos é muito tempo. Nesse meio tempo, você pode ficar meio doidão, meio biruta. Você pode chegar, cara, eu não sei realmente se a palavra de Deus é verdade. Eu estava na minha faculdade e começaram a me zoar e eu não sei realmente se isso é verdade. Cara, pode acontecer, mas você precisa de alguém para apontar o dedo na sua cara e falar, cara, você esqueceu daquele acampamento que Jesus falou com você caiu no chão, você chorou? Você esqueceu de quem você é? Você esqueceu dos sonhos e planos que Deus tem para a sua vida? Quem ao seu redor, que tem mais ou menos o mesmo nível de maturidade na fé que você, tem liberdade para apontar o dedo na sua cara e falar, cara, você está pecando. Meu irmão, você está errando. Quem tem liberdade? Hebreus 3, 13. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nós nos tornaremos participantes de Cristo. E se de fato mantivermos firmes até o final, a confiança que nele depositamos desde o início. Cara, tenha amigos que tenham liberdade para apontar os seus pecados. Eu tenho um grupo de amigos que a gente fez uma aliança, que se algum dia, de alguma forma, uma mulher vir com segundas intenções para qualquer um de nós, do grupo, se a gente não estiver percebendo, um ou outro, todo mundo daquele grupo não só tem a liberdade, mas tem a obrigação de apontar e falar assim, mano, foge, velho. Você não está percebendo, tendo comprometido ou não a pessoa. Nós somos amigos e a gente fala, cara, foge, essa mulher não é para você. Foge. Cara, quem são as pessoas que você pode contar com elas, que vão apontar o dedo na sua cara e vai falar, mano, sai dessa, mano, você está pecando. Sai dessa, velho. Não ande sozinho.
Cara, 70 anos é muito tempo para você andar sozinho. Se você está andando sozinho hoje, muito provavelmente que daqui a 70 anos você pode ter se perdido pelo caminho e ninguém apontou o dedo e falou assim, cara, você se perdeu. Fica de pé comigo, eu estou terminando. Gente, independentemente, tem pessoas que estão aqui que acabaram de começar a sua jornada, acabaram de assumir o seu compromisso com Jesus. Tem pessoas aqui que já trilharam um tempo com Jesus. E tem pessoas que já viveram muito, muito, mas ainda tem muito para viver. Independentemente de onde você está, nós devemos se preparar para os próximos anos da nossa vida. Sabe por quê? Um dia, pode ser daqui a 70, 80 anos, ou se Jesus voltar antes, a nossa jornada vai chegar ao fim. E nós finalmente vamos conhecer Jesus face a face. Mas aí eu te pergunto, como terá sido a jornada que eu e você vivemos? Será que a gente vai olhar para o final, para toda a nossa vida e vai se arrepender? Cara, será que a gente vai entrar assim, tipo, no reino dos céus, falando, nossa, ainda bem que eu cheguei, quase que eu não chego. Cara, como vai ter sido a nossa jornada? A gente vai se arrepender? Ou a gente vai se orgulhar e vai falar assim, cara, eu não vejo a hora de poder contar, detalhe por detalhe, agora não mais através da oração, mas pessoalmente para Jesus. Como você tem se preparado para essa jornada hoje? Torne sua meta viver para Cristo. Cara, eu quero te fazer um pedido. Comece agora no seu lugar, pensar em qual lugar você está nessa jornada. Se você já assumiu um compromisso com o Senhor, se você já furou a sua orelha, se você já se batizou, já assumiu esse compromisso, se você já andou com o Senhor há algum tempo, se você está começando, comece a pensar nisso. Essa semana eu comecei uma dica extra, gente, que eu aprendi. Para você, quando você começar a orar, tenha um caderninho de oração, pegue um caderno e comece a anotar essas orações. Tipo, faz total diferença. Hoje eu tenho, muitos. E desde que eu me converti, eu tenho toda a minha vida ali contada de todas as minhas orações. E aí essa semana eu peguei e comecei a ler elas. E cara, eu vou te falar, aquele moleque de 14 anos não tinha ideia daquilo que ele iria viver com Deus. E eu vou te falar honestamente, hoje, eu com 25 anos de idade, eu não tenho, 24, vou fazer 25, mas eu não tenho ideia ainda daquilo que eu vou experimentar com o Senhor. E eu vou querer contar para vocês algumas orações aqui. Então, sintam-se privilegiados, porque eu não mostro para ninguém. Vamos lá. Dia 11/11 de 2014. Eu nem namorava, nem nada. Pai, eu te entrego a minha vida sentimental, Senhor. Que no seu tempo, o tempo certo, eu encontre uma mulher que tema o Senhor. Eu tinha 14 anos. Que eu ame tanto quanto eu. Que me leve para perto de Ti, que seja inteligente e dedicada. Que ela seja a mulher da minha vida, a mulher que você escolher, e que me dará uma família que eu ame. 2014. Agora eu vou ler mais duas na verdade. Essa é um pouco mais recente assim. Peraí. 2016, gente. Em 2016 o Lori chamou eu e a Vicky e falou assim, cara, a gente precisa pensar em algo para os mais novos, porque eles estão meio soltos ali, eles não tem nada dedicado para eles, a gente precisa fazer algo. E aí a gente não sabia o que fazer, não tinha um modelo, não tinha um script, e aí a gente falou, vamos orar. No dia 25/4 de 2016, título, Ministério Teens.
Abba, eu oro para que não ocorra do jeito que eu quero, não só nos primeiros encontros, mas todos, que ocorra segundo a tua vontade. Nós não sabemos como levar até eles o teu reino, mas papai, não por causa de nós, amigão, mas por causa dos teus filhos, que através deste ministério eles sejam cheios de ti. Eu oro para que o Senhor nos guie nesse caminho, desde esse primeiro passo, e nos ensine a amá-los e dar a nossa vida por eles como o Senhor. E aí eu vou ler a última, e para isso eu preciso dar um contexto. Gente, para quem não sabe, o Ministério de Jovens e Adolescentes é um dos ministérios que as igrejas menos investem. Sabe por quê? Adolescente é duro, gente. A gente não tem dinheiro e é normal, isso é normal. Mas a gente não trabalha. Então as igrejas não têm recursos para investir nos jovens e adolescentes. E aí, gente, não diferentemente dessas outras igrejas, em 2016 a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha recurso, a gente não tinha hamburgueria. E aí eu lembro que nessa época a gente já tinha traçado um modelo, a gente fala, cara, a gente vai fazer assim, assim, assado. E aí a gente pensou, né, a gente estava conversando, eu, a Vicky, o Louro e a Claudinha, pensando o mais otimista que a gente pudesse ser. Quantos adolescentes vão ter nesse primeiro encontro? E a gente, 150, 200? Vamos, 200. Beleza, e a gente vai fazer o que de comida para eles? E aí a gente pensou, não, então a gente vai ter que cobrar um lanche. E aí, não lembro se foi o Louro ou a Claudinha, mas eles falaram assim, a gente não pode impedir uma pessoa de ter um encontro com o Senhor porque ela não tem dinheiro. E aí, beleza, então a gente vai fazer o quê? Vamos fazer um cachorro quente. E de onde a gente vai tirar dinheiro para fazer cachorro quente para 150, 200 adolescentes? Gente, não tinha hamburgueria, não tinha nada. E aí a gente não tinha. E aí, no dia 20/5/2016, eu disse o seguinte: Pai, esse ministério é teu. Precisamos de recursos para comprar cachorro quente. E as comidas, amigão. Teus filhos dependem de ti. Nós dependemos de ti. E escolhemos assim. Rasga os céus para que o mais importante venha sobre as nossas vidas. Senhor, faz o céu descer, porque nós somos e seremos dependentes de ti. Obrigado. Cara, aquele moleque de 16 anos, mal sabia que o Senhor iria suprir grandiosamente. E não só de recursos, cara. O Senhor deu ideias, insights, a gente fez hamburgueria. Hoje a gente não só se sustenta, mas nós investimos em obras no sertão, em outros lugares. Mas, cara, aquele moleque de 16 anos mal sabia que desde o primeiro GT, Deus nunca ia deixar de participar. Deus nunca ia deixar de enviar a presença dele, cara. Cara, o que vai acontecer com os próximos 70 anos da sua vida? O que você vai viver nos próximos 70 anos da sua vida? Cara, eu não sei você, mas eu tenho muita expectativa, porque tudo aquilo que eu já tive de expectativa, o Senhor sempre supera, sempre supera. Onde você quer estar daqui a 70 anos? Eu queria orar com vocês e nesse tempo eu não queria fazer um apelo. Eu queria que nós, de novo, pensássemos em que lugar dessa jornada nós estamos hoje. E antes de começar a orar, eu queria saber hoje, se alguém aqui ainda não firmou um compromisso, alguém ainda não entregou a sua vida para Jesus hoje e deseja entregar a sua vida para Jesus. Se tem alguém que ainda não entregou, levanta uma das suas mãos que a gente vai orar com vocês. Tem alguém? Ali. Glória a Deus. Pode orar para ele.
Senhor Jesus, Pai, nós sabemos que nós dependemos do Senhor, Pai. E nós entregamos a nossa vida, nós identificamos e sabemos que o Senhor é o autor da nossa salvação, Pai. Por isso nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Hoje, Pai, nós aceitamos o Senhor mais uma vez como nosso único e suficiente Salvador, Pai. Hoje, Senhor, nós sabemos que o Senhor escreve o nosso nome no livro da vida, Senhor Jesus. Nós reconhecemos que sem o Senhor nós estávamos condenados, ó Pai. E com o Senhor nós temos livre acesso para uma nova jornada. Uma jornada de intimidade e relacionamento com o Senhor, Pai. Por isso nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora todo mundo está nessa mesma jornada, gente. Todo mundo está nessa mesma jornada. E aí, eu te falei que eu não ia fazer um apelo, porque eu creio que a gente já assumiu um compromisso com o Senhor hoje. Todo mundo aqui já furou suas orelhas. E a gente não tem mais direito de voltar atrás. Então, nesse momento, gente, a jornada é longa. A jornada é longa. Então, nesse momento, eu queria que, assim como nós refletimos, nós venhamos pedir e clamar para que o Senhor Jesus nos ajude a nos conservarmos firmes diante dEle. Nesse momento, cara, eu quero ouvir barulho de oração. Eu quero ouvir você pedindo e seja honesto e sincero com Jesus. Pedindo para Ele te ajudar, para que quando você tiver 76 anos de vida, 80 anos, você esteja amando o Senhor. Então peça a Ele. A Bíblia fala, aquele que tem falta de sabedoria, peça. Se sabedoria Ele dá, quanto mais ajuda para permanecer firme. Então, cara, eu quero ouvir o barulho de oração aqui. Eu quero ouvir você. Enquanto a gente for cantar essa canção, eu quero ouvir você pedindo ajuda para Jesus te manter firme, te manter fiel, te manter perseverante em amor, em paixão por Ele. Vamos, não pare, não pare. Peça ajuda, peça ajuda, peça ajuda a Ele. Ele nos ajuda, Ele nos ajuda. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti hoje.